Olá! Seja muito bem-vindo a esse primeiro conteúdo do meu canal, Renovação da Mente no Dia a Dia. É um prazer ter você aqui comigo para compartilharmos, para trocarmos informações importantes sobre o dia a dia na sua vida, na renovação da sua mente. Hoje eu vou falar com vocês sobre um importante fundamento bíblico que pode balizar toda a condução da sua vida e melhorar os resultados que você tem tido hoje. Você tem desejo de melhorar os seus resultados? Existem áreas da sua vida que você acredita que precisam de mudança e você não tem sabido como fazer? Talvez até tenha perdido a esperança porque acredita que já fez de um tudo e nada deu certo? Então, fique aqui comigo, porque certamente você se beneficiará com as informações que eu vou passar para você. Olha só, além de você deve conhecer pessoas que também possam precisar de ouvir, de assistir a esse vídeo. Então aproveita e compartilha com mais pessoas, ajude-as a ser abençoadas também. E se inscreve aqui no canal. Todas as terças, quintas e sábados eu vou estar postando conteúdos muito importantes, muito relevantes e que farão essa diferença na sua vida. Ao se inscrever, você vai ser avisado cada vez que um vídeo for postado. Vamos lá então? Ao ler o que está escrito em 2 Coríntios 5,17, o apóstolo Paulo diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e que as coisas velhas já se passaram e que tudo se fez novo. E você pode me perguntar assim, Ângela, mas na minha vida, em algumas áreas, as coisas velhas não se passaram, não. Eu não estou conseguindo enxergar novidade de vida, por mais que eu esteja buscando em Deus, por mais que eu tenha lido a palavra de Deus, esteja indo à igreja. E eu também, Ângela, conheço pessoas que estão na mesma situação que eu, às vezes em muito mais áreas nas suas vidas. E sabe, queridos, isso é uma verdade para a vida de muitos cristãos. E, inclusive, isso dá vazão a que muitas pessoas comecem a fazer julgamentos e críticas do tipo, nossa, isso que é cristão, isso que vai na igreja, mas continua do mesmo jeito. A vida está uma tragédia, parece que até piorou. E algumas pessoas atribuem a Deus essa responsabilidade, dizendo assim, não, as coisas não estão acontecendo porque Deus não quer. Não. As coisas estão acontecendo porque é a vontade de Deus. Gente, em que pese o fato de que isso possa ser uma verdade, ou seja, o diabo está aí fazendo a lambança dele mesmo, porque ele veio para roubar, matar e destruir. E Deus também usa situações difíceis para nos ensinar lições valiosas. Mas, quando é Deus agindo na sua vida, por mais que o processo seja bastante difícil, os resultados vão ser bons. Então eu quero te dizer que se o seu processo está sendo difícil, triste, terrivelmente desagradável e os teus resultados também, essa não é uma ação de Deus. Com certeza não é Deus que está agindo na sua vida. Então, por que é que essa novidade de vida não tem acontecido? O que é que está havendo na sua vida ou na vida de tantas outras pessoas que você conhece e certamente pode ter se lembrado agora nesse momento? Isso tem a ver com um fundamento que eu busquei na palavra de Deus, e eu vou ler o versículo que fundamenta isso, que tem a ver com a maneira como nós olhamos para as coisas, com a forma como nós estamos enxergando o mundo ao nosso redor. Cada situação que nós vivenciamos, cada momento das nossas vidas, faz com que nós tenhamos resultados e que esses resultados sejam acumulados ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês, do ano e ao longo das nossas vidas. Todos eles impactam de uma certa forma os nossos resultados. Só que a gente não para pensar nisso, porque nós estamos num piloto automático. Então, como que a gente pode começar a fazer essas mudanças? E eu quero dizer para vocês que esse versículo que eu vou ler agora para vocês vai trazer essa direção, vai trazer esse norte. Fique atento. Vamos lá então. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. O título desse vídeo é Vida Iluminada ou Vida Tenebrosa? E eu te pergunto aqui agora, a sua vida é iluminada, está sendo iluminada, ou ela está em trevas? Está sendo tenebrosa? O que é que você me diz? Para que não reste dúvidas para você, que às vezes você está assistindo esse vídeo aqui no meu canal
E você está dizendo, mas eu não sou cristão, eu até acredito em Deus, mas eu não leio a Bíblia, não é algo que eu realmente me paute. Nós não vamos entrar nesse mérito e você é muito bem-vindo e respeitado da mesma forma. Mas eu quero te dizer que não é só a Bíblia que diz isso há mais de 2000 anos, mas a neurociência e outras ciências têm comprovado que isso é verdade. Só que ela dá outro nome, ela trata de uma outra maneira. Nesse caso, esse versículo fala sobre o olhar assertivo. E eu coloco um fundamento, neste fundamento, um nome que é olhar para o alto, olhar para dentro de si e depois olhar para a situação externa que está enfrentando, sob a ótica de Deus, quando você olhou primeiramente para o alto. Segundo a neurociência, isso aí chama-se ciclo da realidade. O ciclo da realidade é que vai definir como que serão os seus resultados, como é que você vai estar conduzindo a tua vida. E isso é uma responsabilidade totalmente sua. Você acha que isso é bom ou ruim, ter a responsabilidade sobre tudo que acontece? Ou você acredita que não? Que a responsabilidade é de um, do outro, fulano, do cicrano, do beltrano, dessa circunstância, daquela outra? Até o final desse vídeo você vai ter uma impressão diferente sobre isso. Então vamos lá. O versículo lido, que está em Mateus 6, 22, 23, Jesus fala que os nossos olhos são a lâmpada. E são esses olhos, o nosso olhar, que vão conduzir para a nossa vida, para as nossas circunstâncias, a luz ou as trevas. Uau! Então, está querendo dizer que é o que eu olho, é a maneira como eu enxergo que vai trazer a luz ou as trevas para a minha vida, Ângela? É isso mesmo? É exatamente isso que você ouviu. Mas, quando você não presta atenção na forma como você está enxergando, você está trazendo essa luz ou essas trevas sem que perceba. Então você vai entender por que mesmo sendo um cristão, mesmo sendo uma pessoa que se considera uma boa pessoa, que tem buscado em Deus, às vezes os teus resultados estão sendo ruins. E com certeza, queridos, tem muita gente que está vivendo uma vida muito ruim, não está comendo o melhor dessa terra e vai para o céu, porque tem Jesus na vida, mas não está comendo o melhor dessa terra. E às vezes até para se consolar diz assim, não, o que importa é que eu vou para a glória. Gente, quem que não quer ir para a eternidade com Jesus, com Deus? Eu quero, sei que vocês querem também, mas eu quero comer o melhor dessa terra hoje aqui. Eu quero que os meus resultados sejam melhores. Eu quero poder abençoar vidas e quero que a minha vida seja abençoada também. Eu quero resolver de uma maneira muito melhor as coisas. E Deus já me disse que isso é possível, por meio dessa renovação da mente, por meio de algumas transformações que começam com esse fundamento do olhar assertivo, de olhar para o alto, para dentro e para aí, então, as circunstâncias exteriores. Agora, na época, essa lâmpada, ela era chamada de candeia, que era um tipo de lamparina que era alimentada por um óleo. Hoje, se nós formos falar da lâmpada, daquilo que produz luz hoje nos nossos dias, o que gera a luz na lâmpada é a energia, não é verdade? E, Ângela, ok, e dentro dessa analogia toda que você está falando aí, qual que é a matéria-prima que faz a luz ser produzida na minha vida ou as trevas serem produzidas na minha vida? Essa matéria-prima é composta por no mínimo três aspectos. São os teus princípios, os princípios que regem a sua vida, os seus valores, o que é mais importante para você, e as suas crenças. Tudo isso é estabelecido ao longo da sua vida, consciente ou inconscientemente, porque nós absorvemos tudo que está no nosso entorno. Então, esses três aspectos, princípios, valores e crenças, eles ditam os padrões de comportamento ao longo da sua vida. E nós ficamos num piloto automático. Dificilmente a gente para pensar por que nós estamos fazendo alguma coisa. E, inclusive, porque isso dá trabalho, né? Quem que gosta de ter trabalho? As pessoas não gostam muito de ter trabalho. E nós vamos levando a vida, deixando a vida levar, a vida leva eu, como diz o Zeca Pagodinho, e as desgraças vão se acumulando e às vezes nós vamos nos conformando.
E Romanos 12:2 diz para que nós não nos conformemos com este mundo. Esse mundo aí que você está vivendo, essa dor aí que você está sentindo, esse problema que está tentando tirar a tua paz. Mas que você seja renovado, seja transformado pela renovação da sua mente, para que aí você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso te interessa? A mim me interessa muito. Então vamos lá. Todos os momentos da nossa vida, cada situação que te é apresentada, em cada uma delas é gerado um microciclo da realidade. O que é esse microciclo da realidade? É o nome que a neurociência deu para esse processo do olhar. Esse processo que se inicia no olhar e que eu relatei aqui em Mateus 6, 22, 23. A partir do momento que você olhou e que você começou a ter alguma impressão sobre a situação, quaisquer que sejam elas, você iniciou o seu ciclo da realidade, o seu microciclo. Durante um dia, vários microciclos acontecem. Por quê? Quando você tem que conversar com seu marido pela manhã, quando você tem que discutir uma situação com seu filho, quando você tem que falar com o seu chefe, quando você tem que aturar o seu colega de trabalho, quando você tem que verificar o que o teu vizinho está falando sobre você, o que os teus amigos estão falando, enfim, todas as situações que você puder imaginar. Todas elas geram microciclos da realidade. Ou seja, em que tempo, em que momento que você tem que começar a prestar atenção nos teus pensamentos e na maneira como você está olhando? O tempo todo. E quanto tempo? Durante quanto tempo da minha vida? Toda a vida. Você tem que estar no controle, ou você tem que tomar as rédeas daquilo que é a sua competência. Não adianta você querer controlar a vida do outro. Não adianta você querer controlar a situação do outro, coisas externas que você não domina. Às vezes você até tem a pseudo-ideia, a falsa ideia de que você vai controlar, mas não vai. A única coisa que você pode gerenciar de uma maneira assertiva, melhor, é o teu pensamento, é a maneira como você está olhando. Então vamos lá. O que é esse ciclo da realidade? O ciclo da realidade, ele é composto por alguns passos a passo. E eu vou falar para você deles agora. Quando eu disse para vocês que a matéria-prima para esse olhar produzir luz ou trevas, e que essa matéria-prima são os princípios, os valores e as crenças estabelecidas ao longo da sua vida, esse é um assunto extremamente importante e que eu vou discorrer sobre ele no nosso próximo vídeo. Então fiquem ligados, porque no nosso próximo vídeo eu vou falar principalmente, exclusivamente, sobre essa matéria-prima que está arraigada aí dentro de você, na sua mente, e que está determinando essa luz ou essas trevas que estão sendo produzidas na sua vida. Então vamos lá falar sobre o ciclo da realidade. Lembra que eu pedi para você pensar sobre um problema, uma situação que você estava enfrentando ou que já enfrentou, algo do gênero? Lembra dela agora de novo e tenta colocar dentro desse encaminhamento que eu vou fazer do ciclo da realidade. Então é o seguinte, no primeiro momento, conforme diz o versículo lido, eu enxergo, eu acredito e eu crio uma realidade diante de uma situação. É importante lembrar que o nosso cérebro ele não distingue o que é realidade do que é imaginação. Interessante, né? Para vocês terem uma ideia, teve um experimento que foi feito pelo professor Álvaro Pascoal Leone, da Escola de Medicina de Harvard, inclusive foi publicado na revista Times, onde voluntários treinaram uma sequência simples de uma música tocada no piano. Verificou-se um aumento da área cerebral que era responsável por esse tipo de aprendizado na nosso cérebro. Isso é muito interessante, não é? Só que parte desses voluntários não treinaram efetivamente ali no piano essa música. Alguns ficaram só ouvindo, prestando atenção e imaginando esse treinamento. A grande surpresa foi que mesmo essas pessoas que apenas imaginaram o treinamento sendo feito, prestando atenção, lembrando de cada nota, falando, nessas pessoas, nesses voluntários, também foi produzida uma alteração física, cerebral, na área cerebral também. E aí, o que eles constataram? Que mesmo quando não haja uma prática efetiva, o fato de ter imaginado produz
toda uma alteração física no nosso cérebro. E uma vez que essas alterações são produzidas, novas conexões neurais são estabelecidas. O que é conexão neurais? São ligações que fazem com que você tenha novos pensamentos e que você passe a agir daquela maneira. Porque do jeito que você pensa é como você vai ser. Inclusive a Bíblia diz isso. Então, se você está pensando, se você está acreditando de um jeito, o teu cérebro ele vai usar toda a energia que ele tem para que você seja aquela pessoa. Então, a partir do momento que você olhou, que você começou o seu ciclo da realidade, imaginando aquela situação, acreditando que aquilo é daquele jeito, começou o processo na sua vida. E qual que é o segundo passo? Você passa a ser essa pessoa. Como eu falei agora acima, o seu cérebro vai convergir para que você seja exatamente daquele jeito. E quando você passa a ser essa pessoa, o próximo passo é começar a agir, a fazer o que essas pessoas fazem. Coloca isso aí no teu problema. Como é que você está agindo? O que você está fazendo? Quando você passa a ser, a fazer, a agir como as pessoas nesse mundo que você criou, você passa a ter os resultados que essas pessoas têm. Porque é impossível você plantar uma coisa e colher outra. Se você está agindo, se você está plantando um tipo de semente, é aquele resultado, é aquela fruta que você vai ter, aquele legume que você vai ter, é aquela colheita que você vai ter. Aí, quando você tem esses resultados, aí você reforça aquilo que te motivou a iniciar o seu ciclo da realidade. Você diz assim, eu sabia que isso não ia dar certo, eu sabia que essa pessoa ia fazer isso, eu sabia que isso ia acontecer comigo, estava escrito que não ia acontecer. E aí você recomeça o ciclo e a tua vida vai de ciclo em ciclo em ciclo. A minha pergunta para você hoje é a seguinte, quais são os ciclos que você tem criado na sua vida? São ciclos bons ou ciclos ruins? São ciclos de luz ou ciclos de trevas? Vocês conseguiram entender como que essas coisas elas se concatenam? Como que o versículo bíblico sobre o nosso olhar, sobre a maneira, sobre o que a gente está deixando entrar por meio da nossa percepção, vai definir os nossos comportamentos, que vão definir os nossos resultados? E aí, dentro dessa situação que você está vivendo, de que maneira que você pode conduzir diferentemente para ter melhores resultados? O que você pode fazer com essa informação que você recebeu hoje? Toda essa informação, ela só vai produzir algum efeito se você entendeu, se você praticar e se você repetir. É entender, é aprender, praticar e repetir todos os dias. É o dia a dia. É o dia a dia para que a sua mente seja renovada. É o dia a dia para que você olhe para o alto, para dentro e depois para essa situação. Por meio de olhar, por meio de fazer dessa forma, as transformações vão começar a acontecer. E o que você me diz disso? Tudo isso te gerou mais esperança? Essa responsabilidade que você entendeu que tem, te deixou aflito ou te deixou mais esperançoso? Calma, tem muita coisa por vir ainda. E se você não conseguir, Ângela, eu não estou conseguindo, eu estou tentando, mas é tão difícil. Olha, realmente não é fácil, mas é possível, porque está acontecendo na minha vida. Eu estou conseguindo agregar. Claro que nós não seremos transformados de um dia para o outro, é um processo. A palavra de Deus diz que a gente tem que ir de glória em glória, ou seja, nós temos que deixar ele vir, ele entrar, ele produzir toda uma diferença na nossa mente, toda uma forma de enxergar a diferença, para que as coisas estejam acontecendo. A ideia é que aquilo que seja uma regra de trevas na sua vida passe a ser a exceção. E aquilo que era a exceção de luz na sua vida passe a ser a regra. Os deslizes vão acontecer, mas você não tem que se pautar nele, você não tem que se focar nele. Você tem que saber que existe um Deus maior cuidando de você se você decidir. Se você intencionalmente decidir dia após dia, todos os dias, até o último dia da sua vida. Que tal começarmos a fazer isso? Assim como eu já comecei, eu já estou praticando isso. Você gostou desse conteúdo? Dá um like aqui. Ajude esse conteúdo a ser propagado para mais pessoas, para que mais pessoas sejam renovadas, para que mais pessoas sejam transformadas e que mude o mundo também ao teu redor. Quanto mais gente feliz estiver perto de você, menos problemas você vai ter. A começar de você, né? Você também tem que estar feliz. Então compartilhe aqui. E lembre-se, o dia a dia da renovação da mente começa com a sua prática.
e ele vai da sua repetição. Que Deus nos abençoe